Muitos pais vão ser bem-sucedidos com seus filhos na igreja, prestando atenção ao culto, prestando atenção na palavra, cantando na hora que tem que cantar, porque eles fazem isso em casa. Eles estão sendo treinados para fazer isso. Então, quando eles chegam na igreja e participam do culto, eles sabem como eles precisam se portar. Mas não espere que de uma hora para outra o seu filho sente e fique lá quietinho assistindo o culto, ou ouvindo, né, a sua pregação da palavra. Então, faça isso de forma paulatina. E saiba que crianças não vão aprender da mesma forma que adultos. Deixa eu citar um exemplo particular. A minha filha mais velha, Fernanda, tem 11 anos hoje. E aí, quando ela era pequenininha, a gente cantava com ela e lia a Bíblia. Lia histórias da Bíblia, né? A história de José, a história de Maria, a história de Jesus, ia lendo. E fazia orações bem curtinhas. Seu Deus, obrigado pelo dia, obrigado pelo papai, pela mamãe, em nome de Jesus, perdoa meus pecados, em nome de Jesus, amém. Todo dia. Aí um dia minha esposa falou assim: nós estamos ensinando essa menina a rezar. Nós estamos ensinando ela a rezar, porque todo dia é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa. Eu falei, não, eu quero que ela aprenda isso mesmo. Eu quero que ela aprenda uma estrutura. Ela não tem condição de desenvolver oração, de falar coisa. Eu quero que ela aprenda uma estrutura. Nós oramos a Deus, nós exaltamos a Deus, nós pedimos a Deus, nós confessamos os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Aprendeu a estrutura, então ela está crescendo. Ela foi crescendo, e aí lá na igreja, na escola dominical, as crianças recebiam uma cadernetinha, e na lição de escola dominical vinha às vezes um versículo para decorar, e uma figurinha com um versículo embaixo. Ela não sabia ler, então a gente ensinava o versículo e ela associava o versículo àquele desenhozinho que estava ali. E aí quem via ela lendo a cadernetinha de longe achava que era a menina prodígio que sabia ler, mas ela não estava lendo coisa nenhuma. Ela via o desenho e repetia o versículo, vários versículos, tudo de cor. O que ela entendia? Nada. Como é que você vai esperar a maturidade de uma criança de 4 anos para entender o que ela está? Ela não vai entender. Não se preocupe com isso. Ensine, inculque. E aí, então ela ia citando os versículos, certo? Depois, um pouquinho maior, nós colocamos ela para aprender aquele catecismo infantil, aquele mais simplesinho que tem da nossa editora. São 158, né? 158 perguntas. E ela decorou as 158 perguntas. Mas o que ela sabe? Nada. O que ela entendeu? Não, mas ela sabe. Se você perguntar para ela se alguém pode quebrar o pacto, cumprir o pacto das obras, ela vai falar que não. Ela vai responder. Ela não tem entendimento ainda, mas o coração está sendo instruído. Aí chegou um momento em que a gente teve uma conferência lá na nossa igreja, e um rapaz da livraria vendeu essas pulseirinhas, que criança gosta, adolescente gosta de borracha, com os 5 pontos do calvinismo. Então tinha uma caveirinha da depravação total, depois tinha uma mão apontando que era da eleição, depois tinha uma cruz da expiação limitada, um imã, né, da chamada irresistível, e um cadeado. Aí eu coloquei ela para aprender todo dia. Olha, isso aqui é isso aqui. Perseverança. E ela sabia tudo. Se alguém perguntar, o que é isso aí? Ela falava isso aqui. E se você falasse para ela explicar, ela não ia ter ideia do que ela estava explicando. E aí, então, depois disso tudo, eu falei, vamos aprender os 5 pontos do calvinismo? E aí, uma semana, durante os cultos, a gente cantava, lia a Bíblia. Primeiro ponto do calvinismo, depravação total. Acho que ela estava com uns 8 anos. Sabe o que é isso? Ela falou, não. Então, a depravação é isso, total por causa disso. O homem está morto, ele não consegue ir até Cristo. Por isso que tem uma caveirinha aqui, ó. O homem está morto no seu pecado. Mostrava o versículo. Mas você sabe disso? Ela falou, não sei. Eu falei assim, o homem pode quebrar o pacto? Eu recitei a pergunta lá do catecismo. Ela respondeu. Eu falei, é exatamente isso que essa pergunta está dizendo.
E aí então você vai fazendo as conexões entre o que está na cabeça dela com aquilo que você está explicando. Da mesma forma, música. A gente sempre fez isso em casa, né? Eu sou devedor ao meu professor, o reverendo Hermes, por causa disso. Ele que ensinava isso, a fazer esse tipo de conexão. Então, quando você canta, ele dizia com a igreja, mostre à igreja que aquilo que a gente canta está na Escritura. Faça conexões. Então, às vezes, a gente fazia isso em casa. Olha, a gente está cantando isso porque o texto dizia isso. Ou a gente lia um texto, olha, igual aquela música que a gente canta que fala isso. E a criança vai entendendo. Agora, dá trabalho, não dá? Dá. Principalmente a mãe, que vai estar mais diretamente ligado, muitas vezes vai ter que ter trabalho. Vai lá decorar o catecismo, vai fazer isso. E quando você se reúne no culto, é a hora de você aproveitar todas essas informações, a fim de que a criança verifique, ou o jovem, o adolescente, de que aquilo que ele está aprendendo está aqui. Está na Escritura, está na Palavra de Deus, aponta para Cristo. E o melhor tempo para isso, creio eu, é o tempo que nós temos de culto familiar. É o tempo em que nós podemos instruir a nossa família a respeito da razão da fé que há em nós. Então, um ensino sólido e firme da Escritura produz resultados eternos.